Quem mora em apartamento e paga o condomínio em dia acaba se revoltando com o vizinho que não paga. A princípio, a notícia até que é boa, viu? Segundo o Sindicato Patronal de Condomínios, caiu o número de moradores que estão devendo a taxa no Espírito Santo. Uma das explicações é o endurecimento da lei para quem tem esse tipo de dívida. Mas, ainda assim, muitos síndicos se veem em uma situação complicada, né? Porque não conseguem honrar os compromissos do prédio justamente por causa dos devedores. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio com o presidente do sindicato, Ciro Baque Monteiro, e com o advogado tributarista Rafael Alveloz. Bom dia. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom, vamos lá. A pessoa sabe que o vizinho está devendo, entra no elevador e fica com aquela cara, né? Dá vontade de falar, dá vontade de espernear, enfim. Eu pago pelo condomínio que o vizinho não paga? Como é que faz isso na administração? Essa é uma relação muito, assim, tênue, porque todos são proprietários. E a relação de condomínio, ela não é uma relação de consumo, é uma relação de despesa. Então, você soma as despesas no final do mês ou quando você faz a previsão anual e você divide pelo número de moradores. Então, se alguém não paga, os outros vão ter que pagar no outro mês. Terão que pagar em algum momento. O que acontece tem havido uma mudança muito importante, muito embora o país esteja em crise, mas o que nós percebemos é que o ano passado nós tivemos muito mais cartas de cobrança, ações nesse mesmo período, do que estamos tendo nesse ano, com uma redução bastante significativa, em torno aí de 25%. A gente tem inclusive os números. Vamos mostrar agora, enquanto o senhor está falando? Olha lá. Perfeito. Vamos ver os números aí na tela. Inadimplência nos condomínios de janeiro a maio. Número de cartas de cobrança enviadas. 2017, 306. 2016, 413, ou seja, houve uma queda de 25,9%. Exatamente. Tem outro dado ali, ó, de janeiro a maio também. Valor dessas cartas de cobrança. Em 2016 era quase R$1 milhão. Em 2017 baixou para R$854 mil, uma queda de 14% em média. E também o número de acordos finalizados. Em 2016, 59, em 2017, 24, uma queda de 59%. Tem mais, vamos lá, os valores desses acordos, vamos ver. Também em 2016 era mais de R$290 mil, em 2017, 51 mil, queda de 82%. O número de ações protocoladas este ano é de 29, se comparado a 2016, 36, queda de 19%. E os valores dessas ações protocoladas de 2016, 171 mil, em 2017, 155 mil, queda também de quase 10%. Interessante ver esses dados, né? A gente pode explicar esses dados caindo por conta da lei que ficou mais rígida? O que mudou? Andressa, é muitos fatores. O novo Código de Processo Civil, ele modificou a forma de cobrança da dívida de condomínio. A cobrança da dívida de condomínio era através de um processo de conhecimento, um processo muito lento. E agora, com o novo Código de Processo Civil, passou a ser um processo de execução. Ou seja, o síndico, o condomínio executa o devedor, intimando através de uma ação para pagar em 3 dias aquela dívida. Ou seja, recebeu a cartinha, você tem 3 dias para pagar. Depois o ajuizamento da ação, sim. Se não pagou em 3 dias, não pagou em 3 dias, o próprio imóvel pode ser já indicado para fins de penhora e, em último caso, ir para leilão esse imóvel para pagar aquela dívida de condomínio. Então, um processo que antes poderia demorar anos, hoje pode demorar meses, a depender do Poder Judiciário. Então, a punição pode ser perda do apartamento, quando o proprietário é o morador, e quando é inquilino? Da mesma forma. Quem deve o condomínio é o proprietário. A relação é condomínio e proprietário. Não quer dizer que o proprietário tem que pagar o condomínio, mas se aquela pessoa que está morando no local, pagando aluguel, não pagar, ele tem que pagar sim. Exatamente. O proprietário é o responsável final pelo pagamento do condomínio. Então, se o inquilino não paga o condomínio, o proprietário é obrigado a pagar aquele condomínio sob pena de perder aquele imóvel para pagamento dessa dívida de condomínio. E de forma muito rápida. De forma muito rápida. Tá certo. Olha, para exemplificar o tamanho da inadimplência que muitos edifícios têm, nós separamos o extrato descritivo de um condomínio em Itaparica, Vila Velha, que mostra a dívida por edifício e andar.
Vamos dar uma olhada? Olha só, inadimplentes até 3/5 de 2017, está errado ali, mas é 2017. Olha lá, no primeiro andar, R$ 392, no segundo andar, R$ 10.000, tem dívida no quarto andar, no oitavo, olha no nono, mais de 5 mil, no 11º, 6 mil, um total de R$ 28.000 de débitos de condomínio, né? Aqui é por edifício, né? Cada edifício daquele condomínio todo, esse daí tem 28 mil e no total mais de R$ 552.000, R$500 mil em débitos de condomínio. É para o síndico realmente ficar enlouquecido, né? Vamos lá, nós separamos também mais um extrato aí, ó. Vamos ver. Por pavimento, inadimplência geral ali, agora é o total que você vê nas imagens. Realmente, é muito complicado. Como é que o síndico faz uma situação como essa, hein? Pois é. O ideal é que não se deixe chegar, né, a isso. Uhum. Então, essa mudança no Código de Processo ela foi extremamente importante porque dívida de condomínio, você tem um juro muito baixo, que é de 2%, multa de 2% e juro de 1% ao mês. Uhum. Então, assim, as pessoas não tinham essa preocupação de pagar o condomínio. O condomínio é a última coisa que se faz. Vou pagar cartão de crédito, banco, etc. E deixa para lá o condomínio. Até porque, como o condomínio é como se fosse uma associação, né? O que eu atender para um, vou atender para os demais. Então, eu tenho serviço de portaria, elevador, etc. E aí, a pessoa não tinha essa preocupação. Com a mudança do Código de Processo, veio ajudar muito. Uhum. Porque você pode, como o Dr. Rafael falou, em 3 dias você consegue, esse é o sonho, né? Uhum. Mas você consegue em 15, 30 dias, pelo menos uma audiência para você poder ter uma solução desse caso. Isso ajudou bastante. Agora, o síndico não pode deixar isso elastecer. Tá? Não deixar esse ponto que nós mostramos ali, tem que cobrar rápido. Naturalmente que ali deve ter dívida de 3, 4, 5 anos. Uhum. Exatamente. E por isso chegou a esse ponto. Por isso chegou a esse ponto. Bom, a nossa discussão está muito boa. Eu gostaria de continuar aqui no programa, mas nosso tempo é curto. Eu quero convidar vocês a participar de uma entrevista ao vivo no Facebook logo depois do programa, que é daqui a pouquinho. Você que está em casa, fica ligado que a gente volta a discutir sobre isso, porque está chegando participação aqui aos montes das pessoas que têm dúvidas aí sobre os condomínios, tá? Perfeito. A gente volta daqui a pouquinho, no próximo intervalo a gente volta já.